Boa tarde pessoal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram. Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando. A aula de hoje serve para o Enem, hein pessoal, para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que passa aí por algumas reestruturações. O tema costuma cair na área, principalmente na área de História, né, muito cobrado. A história tem alguns temas que são icônicos, né? Grécia, Roma, feudalismo, iluminismo, né? Dentro da história aí, da história geral, esses temas, né? Egito antigo costuma cair alguma coisa. Iluminismo, século XIX, as teorias sociais do século XIX, o trabalhismo, né? Primeira e Segunda Guerra, o socialismo, os regimes totalitários são temas icônicos, né? E o tema que a gente vai tratar hoje também, independência dos Estados Unidos da América, pessoal. Olha só, Estados Unidos da América foi a primeira aí nação que se tornou independente, ainda lá no século XVIII. Aqui da América foi a primeira a conseguir a emancipação colonial, né? Então nós temos que lembrar alguns chavões importantes aí na história, né? Colônia de povoamento. O que é uma colônia de povoamento? O que é uma colônia de exploração? O que eram as 13 colônias? Né? O que era o comércio triangular? Quem eram os fathers, os pais fundadores norte-americanos? Nós tivemos algum founding father? Quem era o nosso founding father? Ele, o José de Bonifácio, né? O protagonista aí da independência, o nosso pai fundador, o nosso founding father, para falar em inglês, né? Os Estados Unidos teve os pais fundadores, 4 de julho, Filadélfia, Independence Day, né? A independência norte-americana, costuma cair no Enem, tema muito cobrado. Quer dizer, vamos desfazer aquele mito que as colonizações e as colônias inglesas prosperaram mais só porque eram inglesas. Nada, não tem nada a ver isso aí. Né? Tem países colonizados por ingleses que são extremamente pobres, grande parte deles ficou extremamente pobres. Onde o inglês chegou na Índia, na China, ele deixou pobreza. Aqui deu certo, mas nós vamos ver o processo. História é um processo. História você tem que buscar as origens, causas, as possíveis consequências, as fundamentações, para não cometer anacronismos, né? Julgar o passado, eventos passados com critérios de hoje. Então nós vamos esmiuçar aí para o Enem algumas coisas aí da independência norte-americana, Estados Unidos da América. Então vamos lá, vamos usar a mesma métrica, né? Identificar, relacionar e analisar. O que ocorre? Os Estados Unidos têm uma formação histórica, além da sua própria geografia que é diferenciada, os seus fatores históricos são muito diferenciados das outras colônias aqui da América, que eram colônias aí ibéricas aí aqui na América, né? Por quê? Olha só, o absolutismo inglês ele está muito ligado ao expansionismo marítimo, ao mercantilismo, né? As colônias aqui elas estão dentro de um pacto colonial, dentro da expansão marítima, dentro do absolutismo, né, o antigo regime, né? Absolutismo e mercantilismo formavam um antigo regime que depois vai ser contestado aí pela tradição iluminista, que vai explicar de certa forma a independência norte-americana. Você tem o antigo regime, né, o expansionismo marítimo. No que consistia o antigo regime? Absolutismo monárquico, o rei era absolutista, de caráter divino ou não, numa monarquia constitucional ou hereditária, e o mercantilismo, que era um pré-capitalismo, era a acumulação de metais, o comércio, as trocas, as colônias forneciam as commodities, a matéria-prima, lá para a metrópole, né? E em contrapartida a metrópole fornecia produtos manufaturados, digamos assim, havia ali uma troca, né? Um escambo, não era bem escambo, mas algo semelhante. Eram as práticas mercantilistas, havia um metalismo, né? A riqueza de uma nação era contada pela quantidade de moedas que se tinha, então a lógica era arrecadar moedas, e esse pacto colonial ele favorecia
esse sistema mercantilista, né? As colônias forneciam matérias-primas, commodities, cana-de-açúcar, ouro, melaço, café, seja o que for, né? Algodão, por uma fase, e a metrópole enriquecia com esse processo e trocava, fazia os comércios triangular, vendia alguma coisa para a África, comprava da África, inclusive escravos, repassava para a América, essa repassava produtos, né? O comércio triangular. Estados Unidos da América, o que vai acontecer? Fatores sui generis, fatores especiais, fatores pontuais que precisam ser diferenciados da América Ibérica, né? Portugal e Espanha faziam parte dos impérios ibéricos, né? Da Península Ibérica. Então você tem a seguinte situação, a colonização norte-americana se deu por ingleses, franceses em menor número, espanhóis em bem menor número, portugueses em pequeníssimos números. Você deu 80% de inglês, 10% de franceses e o restante aí das outras holandeses e por aí vai, né? As pessoas que iam para a América do Norte, os colonos que iam para a América do Norte, eles iam dentro de outra lógica do que as que vinham para cá, para a América Portuguesa. Os que vinham para cá eram degredados, eram escravos ou eram capitães donatários, né? Governadores gerais. Lá, as pessoas que foram para lá eram perseguidas políticas e religiosas. Havia guerra de religião. Havia o puritanismo. Henrique VIII, né, que expulsou alguns puritanos, alguns calvinistas, né, que fundou lá a Igreja Anglicana. Você tem perseguidos religiosos e políticos, principalmente os calvinistas, que foram para a América no intuito de enriquecer, mas que formaram as colônias, as tais 13 colônias, né, que depois se tornariam independentes. Os calvinistas foram dentro de uma ética protestante e de um espírito capitalista, que o Max Weber fez um trabalho excepcional, talvez seja o livro do século da sociologia, a ética protestante e espírito do capitalismo. Ele mostra como que a doutrina calvinista, a moral calvinista protestante, ajudou o capitalismo a se desenvolver. O que vai acontecer? Os calvinistas e puritanos, eles entram dentro de uma lógica não bem de uma colônia de exploração, mas de uma colônia de povoamento, principalmente no norte. No sul você tinha o trabalho escravo nos Estados Unidos, né, que vai gerar a Guerra de Secessão, que aí é bem depois da independência, 100 anos depois quase da independência. Você vai ter a lógica de você formar colônias e morar, e ter uma lei, um sistema econômico, criar um mercado interno e todo esse processo. Vai ser um processo histórico de colonização bem diferente daqui. Aqui você tinha as plantations, né, as grandes propriedades rurais com a monocultura e o trabalho escravo, os latifúndios, monocultores, escravocratas, exportadores, a famosa leme, né? Latifúndio, exportador, leme, né, do leme, latifúndios, exportadores, monocultores, escravocratas, a famosa leme. Nos Estados Unidos, no norte, as colônias do norte, elas não entraram dentro dessa lógica. As do sul, sim, você tinha plantation, trabalho escravo, exportador, grandes propriedades de terra, né, que depois a secessão vai abolir o trabalho escravo, né, o norte vencedor, trabalho livre. Você vai ter uma lógica diferente, porque as pessoas que foram para lá foram para morar, elas criaram um mercado interno, criaram uma logística, criaram um sistema de leis, né, e por aí vai, e todas essas questões. Calvinistas, protestantes, puritanos, fugindo de perseguições políticas na Inglaterra. Então eles já vieram fugindo de perseguições políticas. Eles até tinham o sonho de enriquecer e voltar, né? Aqui não foram perseguidos políticos e religiosos, aqui foi colonização, foi uma colônia de exploração, onde por 400 anos houve a exploração, inclusive escrava, da mão de obra escrava. Coisa que o norte aboliu muito cedo nos Estados Unidos e depois o sul, algum tempo depois, também vai abolir. Então veja bem, você tem o processo colonizador dos Estados Unidos da América. O que vai ocorrer? Então lembrando as palavras-chave, absolutismo, expansão ultramarina, mercantilismo.
vai ocorrer a seguinte situação: vão começar a haver conflitos entre os interesses da metrópole inglesa, que no começo não era muito intervencionista, ela não tinha força para isso, né? Tudo bem, tinha a melhor marinha, mas quem fez os empreendimentos foram portugueses, italianos e espanhóis. Né? Depois, com as revoluções burguesas que ocorrem na Inglaterra, eles se fortalecem muito. O absolutismo inglês, a monarquia inglesa se fortalece e começa a interferir na colônia, começa a entrar em atrito com os colonos lá da América do Norte. A lei do açúcar, eles começam a sobretaxar o açúcar, né? Eles começam depois a fazer as leis do selo. Tem a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, as famosas leis intolerantes, as leis intoleráveis, né? As leis intoleráveis, quando a monarquia inglesa, os absolutistas ingleses, os reis ingleses, a metrópole inglesa, começa a interferir, cobrar mais impostos em cima do açúcar, o que prejudicou os colonos dos Estados Unidos, implementou a lei do selo, a lei do selo. Todos os documentos oficiais tinham que ter o selo lá da realeza britânica, o que gerava impostos. Você tem o problema do aquartelamento, que os colonos ingleses tinham que receber os militares ingleses e hospedá-los, gerando menos custos, é óbvio, para a metrópole. Você vai ter lá a questão do chá, lá que eles aumentaram uma tributação em cima do chá, a dificuldade para exportação. Quer dizer, a Inglaterra, que pregava liberalismo, ela foi intervencionista demais, ela foi protecionista demais dos seus produtos, né? Aqui envolvendo a questão do chá, né? A questão do chá, lá teve um levante lá e jogaram chá no mar lá, né? E coisa e tal, a revolta dos colonos ingleses. Ou melhor, dos colonos norte-americanos, as leis do chá, dentro das leis intoleráveis, as leis intoleráveis. Né? Você tem a lei do açúcar, houve a sobretaxação do açúcar, o que prejudicou os colonos ingleses que comercializavam lá com a África, né? A produção do vinho, do melaço e tal, e todas essas questões, né? Eles diminuíram os impostos de produtos que vinham de fora e aumentaram os impostos dos produtos ingleses. Você vai ter a lei do selo, que é uma forma de ganhar tributos. Você vai ter o aquartelamento. Tudo isso vai gerar descontentamento entre os colonos. Os colonos começam a boicotar a Inglaterra, as leis do chá, né? Jogaram fora aí toneladas e toneladas de chá. Começa a haver guerras, os ingleses começam a mandar tropas para combater os revoltosos. Um nome importante que vai surgir, George Washington, ele vai ser um militar que vai ter alguns empreendimentos importantes, algumas vitórias militares importantes, o que vai culminar, né, essas leis intoleráveis feitas pela Inglaterra, revoltou os colonos norte-americanos. Pô, eles estão sobretaxando o nosso açúcar, prejudicando a questão aí do nosso comércio com a África por causa do melaço, né? Os americanos comercializavam lá com a África, havia o comércio triangular. A lei do selo para ganhar impostos, eles querem que a gente hospede os militares aqui, o aquartelamento. A questão lá do chá, também complicada lá, as leis do chá lá, a questão do chá lá, que jogaram chá no mar lá para prejudicar o comércio lá também. Você vai ter as leis intoleráveis. O que vai acontecer? Alguns nomes ali das 13 colônias ali, Virgínia, Carolina, Massachusetts, Nova York, aquela região toda ali, Carolina, Virgínia, né, e tal, eles vão se rebelar, e em 4 de julho, capitaneado aí por George Washington, por Benjamin Franklin, por Thomas Jefferson, por John Adams, por John Wayne, eles vão, esses são os Founding Fathers, eles vão produzir aí a Carta de Independência dos Estados Unidos, porque o George Washington, capitaneado por George Washington, os americanos tiveram algumas vitórias aí sobre as tropas inglesas.
e conseguiram se consolidar como um país, as 13 colônias, né? As 13 colônias, 4 de julho de 1776, devido às leis intoleráveis, as leis do selo, as leis do açúcar, o aquartelamento, né? Problema lá com o chá, tudo isso revoltou os colonos americanos. Eles, capitaneados por essas tropas aí do George Washington, desses exércitos, se enfrentaram lá com os ingleses, venceram. E os Founding Fathers, os pais fundadores. Quem são os pais fundadores dos Estados Unidos? George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin. Todos esses são os chamados pais fundadores, os que fundaram lá o Congresso da Filadélfia, 4 de julho de 1776, dando independência aos Estados Unidos da América, né? Nós vamos ter várias aulas, né? Essa é a nossa aula 1 sobre a independência norte-americana. Esses são os tópicos gerais, nós vamos esmiuçar o problema lá com o chá, o aquartelamento, as leis do selo, a lei do açúcar, os Founding Fathers, né? Esse processo aí dos colonos ingleses, da metrópole inglesa começar a intervir no mercado norte-americano, dos colonos norte-americanos, né? A Guerra dos 7 Anos aí que ajudou aí os colonos a terem os seus ideais, os colonos ingleses que viviam na América a ter seus ideais emancipacionistas, né? Porque eles se preocuparam lá com a guerra, se endividaram com a guerra e queriam que os colonos ingleses pagassem esse ônus da guerra. Isso vai ajudar no processo da independência. A Guerra dos 7 Anos, França, Inglaterra, 1756, 1763. Esse vai ser um fator fundamental da independência norte-americana. A metrópole inglesa queria sobretaxar o chá, a lei do selo, a lei do açúcar, para cobrir também os custos da guerra, além do aquartelamento. E esse fator vai ser fundamental para que os colonos se rebelem. Aí em 4 de julho, capitaneados pelos Founding Fathers, os pais fundadores, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, emita aí as suas leis aí, né? Seu processo de independência. Os Founding Fathers, os pais fundadores. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula 1. Nós vamos ter 3 aulas sobre independência norte-americana. Valeu!